Estar aqui para mim compartilhar uma palavra é desafiador, principalmente aos domingos, né? Mas Deus me falou algumas coisas aqui e eu quero compartilhar com vocês, né? Que a gente sempre aprendemos que, primeiramente, a palavra é diretamente para nós, né? E verdadeiramente o Senhor falou muito comigo. Na verdade, todos esses meses, todas as pregações, porque eu já passei por muitos processos de perdão e não foi fácil. Então, falar de algo que você passou não é fácil, né? Mas eu vou compartilhar algumas coisas aqui com vocês. O tema do meu compartilhamento é o perdão cura, porque verdadeiramente o perdão me curou, né? Não necessariamente a minha saúde, mas a minha vida espiritual. Então, eu gostaria de que vocês abrissem a Bíblia, né, lá em 1 Coríntios 6, 19. Coríntios 6, 19. Amém. Acaso não sabem que um corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos, foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Amém? Né? Então, aqui a palavra já diz, né, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, tudo aquilo que não faz parte do reino de Deus, a gente precisa lançar fora. Porque eu entendo que a raiva, a implicância, ela não faz bem para a nossa saúde e muito menos para a nossa vida espiritual. E eu escrevi assim: o perdão é o caminho de cura e pode trazer benefícios para a saúde física e mental, tais como redução de estresse, controle da pressão arterial, qualidade no sono, fortalece o sistema imunológico e etc. Então, assim, eu já passei por situações que eu entendi, nem sendo cristã, que eu tinha raiva de uma pessoa e Deus falou comigo: Alessandra, tu precisa perdoar, porque senão tu não vais crescer. E eu nem era cristã, amigos, eu frequentava uma célula, e nessa célula eu comecei a me sentir bem com o Senhor, mas ao mesmo tempo eu estava no mundo, porque eu achava que, acho que era nos sábados a célula, era o dia que eu me purificava, mas nos outros dias eu vivia no mundo. Enfim, algumas pessoas sabem como era a minha vida. Como diz o nosso pastor, era pau de dar em doido. Enfim, mas dentro de uma célula eu senti um sentimento muito ruim, porque eu me sentia excluída por ser do mundo. Mas Deus já estava falando comigo, né? Porque era um processo de perdão que eu tinha que passar. Mas eu não entendia. O que eu fiz? Fiquei com raiva da pessoa, me senti mal, brigava com meu esposo, porque eu não queria que ele frequentasse também, porque eu não me sentia bem. E, assim, foi uma coisa assim que foi enchendo muito em mim, e eu comecei a ficar com raiva dele também. Foi uma situação muito tensa. E aí teve uma vez que eu comecei a falar, eu digo, por que isso está acontecendo comigo, né? E Deus falou comigo: tu precisa orar por ela. Aí eu falei, não existe isso. Eu não vou fazer isso. Porque como que eu vou orar por uma pessoa que eu não gosto, que eu estou tendo esse sentimento ruim, né? E eu teimei, né? Passei meses assim, deixei de frequentar a célula, mas ia aos cultos por causa dessa pessoa. E a pessoa também percebeu isso. Mas ela não sei também se foi de Deus, mas ela não teve discernimento ou sabedoria, ou porque não foi permissão de Deus, ela não veio até a mim, não se reportou até a mim. E essa raiva foi só crescendo.
E todas as vezes Deus falava, vou ter que orar por ela. Tu tens que orar por ela. E, além de orar, tu tens que falar o nome dela. Aí eu falei, não, é demais. Não tem combate. Não. Aí eu comecei a orar por ela. Mas eu não falava o nome dela, porque o meu coração estava muito fechado. Muito fechado. E eu orei, Senhor, eu não quero, né? Eu quero voltar a frequentar a célula. Aí me colocaram para uma outra célula para mim, porque eu conversei com algumas pessoas. Não, vai para outra célula, não deixa de ir. E eu fui para uma outra célula, mas no culto eu via essa pessoa e a raiva tomava conta de mim. Aí eu comecei, orei, né? Falei, Senhor, eu não quero sentir raiva, eu quero conhecer mais a Tua palavra, eu quero me sentir melhor contigo. E isso daí, olha, foi só crescendo, que aqui fala assim, os grandes problemas são as somatórias de pequenos problemas. Então, isso acontece muito na nossa vida, né? Às vezes, a gente, na verdade, são os pequenos problemas, são as somatórias, que se tornam grandes problemas que não são resolvidos, né? Então, assim, era um problema pequeno, talvez porque ela não tinha me dado boas-vindas na célula, ou porque ela dava atenção mais para as meninas do que para mim. Era algo pequeno, mas para mim se tornou muito grande, porque foi acumulando. E teve um dia que eu tive que falar o nome dela, né? E eu tive que realmente falar com o Senhor, eu preciso tirar isso do meu coração. Foi o processo que eu descobri o câncer de mama, né? Então, a minha vida se transformou da água para o vinho. Pessoas que nem me conheciam oraram por mim, né? Eu acredito muito no poder da oração. Às vezes a gente não dá muito valor a isso. Inclusive, tem uma vizinha minha que eu fiquei de visitá-lo, mas não tive como. E eu falei para ela, disse, irmã, não se preocupe que eu estou orando por você. Eu acredito que a minha presença não é maior do que a oração. E ela ficou muito feliz. E aí teve esse processo do câncer, né? E o Senhor falou comigo, olha, Alessandra, tu precisa liberar perdão, porque o teu coração, tu és uma pessoa boa, tu te dá bem com todo mundo gosta de estar contigo, mas você é uma pessoa que não perdoa. Então, assim, o perdão é uma palavra tão pequena, mas ela tem um significado assim, tão importante na nossa vida, que às vezes a gente não dá valor. É igual a oração. A oração é uma palavra tão pequena que ela tem um poder tão maravilhoso que a gente também não dá muito valor. E chegou o dia que eu tive que falar o nome dela nas minhas orações. Gente, foi muito difícil. Chorei. Acho que eu fiquei assim 1 hora só chorando. E no final, eu falei o nome dela, né? Não foi a Sheila, mas eu falei, Senhor, eu oro pela Sheila. Eu quero que o Senhor libere toda a maldade que tem no meu coração, todo esse sentimento ruim que eu tenho por ela. E quando eu falei, parece que saiu um peso das minhas costas, assim, sabe? Foi incrível que eu me levantei assim, parece que eu estava assim, leve, né? Então, esse processo do perdão foi muito importante para mim. E eu creio que daí, o câncer, que não é meu, que já foi embora, ele foi assim, muito leve sobre a minha vida. Porque, além do perdão, eu sentia a paz, porque eu não tinha paz, né? Eu sentia a paz que me dava todo o entendimento, era incrível. E aí, o que o Senhor fez? Me fez eu encontrar com essa pessoa, né? E eu ficava nervosa, eu falei, eu não vou. Só que eu acho que ela sabia, né? Que ela sabia que existia algo dentro de mim que não estava batendo. E eu fui, né, na célula dela, e quando eu cheguei lá, foi a primeira pessoa que eu enxerguei. Aí eu falei, ai, meu Deus do céu, lá vem ela. E assim, gente, foi maravilhoso. Foi muito bom. Quando ela me viu, eu vi ela, parece aquelas crianças assim que vão correr atrás do pai, assim, quando vê, né, que volta de viagem. E eu saí assim, tipo, correndo e dei um abraço nela, muito forte, um abraço assim. E a gente ficou assim, acho que uns 20 minutos chorando, só chorando. E depois eu olhei para o rosto dela, olhei bem no olho dela, e eu falei assim, não é a Sheila, tá, gente? Sheila, tu me perdoa. Aí ela falou assim, não, tu que tem que me perdoar. E assim, foi algo maravilhoso, foi muito bom. Hoje em dia, assim, eu tenho um carinho muito especial por ela, porque foi através dela também que eu conheci Jesus, né? Foi através das orações dela
que eu caminhei com o Senhor. Foi através dela que ela me ensinou muita coisa, mesmo eu não gostando na época, mas ela me ensinava muitas coisas. E hoje ela é uma mulher de Deus, né? Ela tem uma outra congregação, mas ela é uma mulher de Deus, tem o seu esposo, os seus filhos, enfim. Mas foi algo assim maravilhoso na minha vida que eu queria compartilhar com vocês, porque a gente não pode deixar as coisas para debaixo do tapete, porque isso impede muito o nosso crescimento com o Senhor. Né? Isso impediu muito o meu crescimento com Deus, porque eu tinha raiva dela. Né? Então, como é que eu ia continuar a minha caminhada com Deus? E aí, ainda mais com enfermidade que eu descobri assim, do nada. Né? E ela orou muito por mim, e outras pessoas oraram muito por mim, né? E o Senhor me curou. Né? Então, assim, não foi só o câncer que ele me curou, foi o meu coração, a minha alma e o meu espírito. Porque, assim, a gente só quer ver o nosso lado, né? Mas a gente não se coloca no lugar do outro. E algumas situações, na verdade, a maioria das situações, eu sempre falo isso lá no GA, que quando eu me sinto injusta, eu falo, Jesus, como é que tu faria? Né? Como é que tu faria numa situação dessa? E ele começa a falar, ame o seu irmão, né? Perdoa, abençoa, ore por ele. Então, assim, no momento de raiva, de sentimento ruim, a gente acaba falando besteira, né? Mas depois o Senhor nos perdoa, como Ele nos perdoa todos os dias. E essa foi uma das experiências do perdão que foi assim logo de cara, assim, quando eu conheci Ele, né, o Senhor. E foi a primeira lição que Ele me deu. Foi o perdão, oração e falar o nome da pessoa que te fez mal. Então, foi algo assim maravilhoso na minha vida. E outra coisa que eu tenho para compartilhar é que, assim, não devemos viver a nossa vida em um paradoxo. É muito fácil falar sobre perdão, o difícil é perdoar, né? Então, a gente, numa roda de amigos, enfim, até aqui mesmo na igreja a gente fala, irmão, bora, perdoa o irmão, abençoa o irmão. Mas quando é a gente, né? Aí a gente já dá um passo para trás, né? A Bíblia diz que a gente deve amar a todos, né? Amar a todos é muito fácil. Mas a gente ama aqueles que nos perseguem, né? A gente tem que amar, né? E essa menina me perseguia. Eu achava que ela me perseguia, porque ela vivia falando de Jesus. Então, ela estava me perseguindo. E eu nem sabia, mal eu sabia, né? Ela me colocava tudo quanto era coisa para fazer na célula, eu não queria, e eu acho que foi isso que me aborreceu. E hoje em dia eu tenho um GA na minha casa. Então, assim, lá atrás eu não gostava. Eu não quero na minha casa, não. Mas hoje em dia existe um GA na minha casa. Né? Então, como que Deus faz? Né? Algo que lá atrás eu não queria, não suportava, porque eu era ignorante na palavra de Deus. Mas hoje o Senhor me libertou. É muito fácil amar a humanidade e dizer que não tem raiva de ninguém, amar o seu irmão, da igreja, do trabalho, se você não tolera as pessoas, né? Se você não tem paciência. Paciência também é uma palavra muito difícil. Eu trabalho numa empresa que a maioria são homens. E muitas das vezes eu tenho que colocar tarefas para eles, mostrar para eles como é que deve ser desenvolvido. E não é fácil. Porque a gente tem que falar de uma forma diferenciada, né? Porque existe aquela questão do homem, né? Do sacerdote e tal, e a mulher, para ela chegar a dar, não vou dizer ordem, dar as tarefas, não é fácil. Então, todo dia eu tenho que ter a paciência, todo dia, e tenho que tolerar também, né? Não só no meu trabalho, na minha família, aqui na igreja também, né? A gente precisa tolerar os nossos irmãos, ter paciência com os nossos irmãos, porque ninguém é igual ao outro, né? O Mateus é parecido com o pastor, mas ele não tem nada a ver com o pastor, né? A Hannah, parecida com o Ivan, mas ela não tem nada a ver com o Ivan. É só as aparências, mas Deus fala diferente com cada um. Né? Eu sou parecida com a minha mãe, mas eu não tenho nada a ver com a minha mãe.
Então, assim, a gente precisa ter paciência, né? Tolerar as pessoas, amar elas, né? Às vezes a gente precisa só de uma paz, né? E às vezes a gente passa com tanta pressa aqui, vai no banheiro. Eu sou assim, e eu peço até perdão por vocês, por muitas das vezes eu passar e não falar com vocês, porque isso é uma grande falha da nossa igreja. Então, que a gente possa, com esse tema, né, do perdão, começar a identificar essas diferençazinhas dos nossos irmãos, para que a gente não deixe ele ficar com o coração ferido, porque às vezes a gente se fere por besteira. Às vezes a gente fala umas coisas para mim que eu fico... Mas eu entendo, assim como o Ivan, o meu esposo. Então, irmãos, o que eu tenho para falar é que a gente precisa saber tolerar as pessoas, a gente precisa saber como falar. Às vezes a gente acha que é dono da razão, né? A gente acha que tem conhecimento mais do que o outro, mas não é isso, né? O Senhor ele fala conosco de forma diferente, mas é a mesma palavra, é a mesma Bíblia, é o mesmo ensinamento, mas ele fala de forma diferente. A falta de perdão nos leva à morte espiritual, psíquica e moral. Mata os projetos, sonhos, perspectiva, causa as doenças graves como ansiedade, depressão, doenças cardíacas e até o câncer. Né? Quando eu tive o câncer, eu fui em 2 especialistas. Eu fui no hematologista, acho que é hematologista, daqueles produtos naturais. Não é, como é que é? Não é de hepatologista, né? Eu fui nesse especialista e fui na acupuntura. E o médico que falou da acupuntura que eu fui fazer, né, para desestressar, ele falou para mim, ele me fez um questionário e ele me perguntou coisas da minha infância. Por quê? Porque ele entendia que o câncer ele também faz parte de não ter de uma ferida que não foi curada, de uma falta de perdão. E eu fiquei assim, digo, meu Deus, será que foi por causa daquela irmã lá que o Senhor colocou essa célula aqui em mim? Deve ter sido. Eu falei, meu Deus. Então, assim, eu fui no outro especialista e ela falou a mesma coisa. Ela me fez um questionário, me perguntou coisas da minha infância, da minha mãe, do meu pai, enfim. E ela falou a mesma coisa. Ela disse, olha, os estudos, eles indicam que as pessoas que têm câncer, e principalmente o câncer de mama, são pessoas que têm feridas no espírito e na alma. E isso precisa liberar perdão. Mas você tem que ir para a medicina para você ser curada pela medicina. Mas ela é até evangélica. Mas eu creio que você já está curada, porque o Senhor lhe curou. Né? Então, assim, realmente, irmãos, uma ferida, ela causa um grande estrago. Né? Se você não curar uma ferida pequena, ela dá pus, né? Ela dá pus, e depois ela fica necrosada, e depois ela vai comendo. Quando tu vê, tu já perdeu o dedão, tu já perdeu a perna, enfim. Então, a gente precisa sarar enquanto ela ainda está pequena. Né? E foi isso que aconteceu comigo. Eu tive que passar por todo um processo de 6 meses de quimioterapia. Mas, incrível, o Senhor já tinha me curado, porque eu não sentia nada. Está aí a mamãe. Eu fiz as minhas quimioterapias uma vez ao mês e eu nunca senti nada. Só foi na última quimioterapia que eu senti um pouquinho de enjoo, mas eu não sentia nada. Não me deu anemia, não me deu nenhum tipo de reação. E foi incrível. A Sheila participou com algumas quimioterapias e ela via assim, né? E muitas pessoas ao meu lado passavam mal, interrompiam o tratamento por conta de problemas de saúde mesmo, né? Eu tinha 33 anos na época, era saudável, mas, assim, eu sabia. Eu tive que passar pelo processo, mas eu sabia que eu já estava curada. É incrível, porque muitas pessoas oraram por mim, né? E pessoas que eu nem conheço até hoje, que eram amigos do Igor, mas eles oraram, então eu acreditei no poder da oração, eu acreditei mesmo.
E eu fiz, né, o meu tratamento todinho, aí já entrando no processo de uma mulher de Deus e tal, né? Claro, né? Peguei uma peia, né? Então, tive que me render ao Senhor. Então, assim, eu poderia não ter passado por isso, mas eu tive que passar, né? E esse processo foi tão bom, assim, né? Vamos dizer assim, porque foi o tempo que eu fiquei em casa, 6 meses em casa, e foi o tempo que o Senhor falou comigo em todos os aspectos da minha vida. Ou seja, Ele me parou, né? Porque eu era do mundo, Ele me parou para me poder ensinar o que era o perdão, né? E o que era o mover dele sobre a minha vida e sobre a minha família também, porque aconteceram outras coisas na minha família. Foi um rebuliço que só o Senhor para nos sustentar. Então, essas doenças, irmãos, elas causam, fazem parte da falta de perdão. Então, que a gente possa, né, ter esse entendimento também. Já foi dito em outras pregações da profetisa sobre essa questão, mas eu gostaria de reforçar, porque não é fácil ter um câncer, né, por conta de uma falta de perdão. Não é fácil, né, mas o Senhor me deu força até onde eu não tinha para poder passar por essa prova. Mas foi bom. Eu louvo a Deus, né? As pessoas falam assim, tu é doida? Não, não sou doida, porque o Senhor me fez uma mulher de Deus numa enfermidade que eu tive, que até hoje eu faço exames, né? Mas eu não faço mais nenhum tipo de medicação, mas é uma coisa assim que o Senhor todo o tempo está me lembrando, olha, te cuida, porque tu já passou pela prova. E eu dei glória a Deus. E até hoje eu dou glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Vamos ler lá em Efésios 4, 6. Deixa eu ver aqui, Efésios 4, 6. Amém? Há um só Senhor, uma só fé. Não é esse. 4:26. Espera aí, 4:26. Desculpa aí, irmãos. 4:26. Amém. É esse aqui mesmo. Quando ficarem irados, não pequem. Não permita que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. Então, isso aqui, esse versículo aqui é o antídoto para nós todos os dias, né? Esse antídoto, o que é o antídoto? É algo que combate os efeitos tóxicos, né? Ou o veneno, né? Quando a gente é picado por uma cobra, uma aranha, enfim, a gente tem que tomar o antídoto para poder combater esse veneno. Então, é isso aqui, né? A gente não pode deixar a nossa raiva para outro dia, porque a gente nunca vai ter o crescimento, né, de liberar o perdão, né? Devemos sempre aplicar, pois serve tanto para o perdoador quanto para o perdoado, né? Então, a gente precisa todos os dias, né? Todos os dias ler esse versículo aí, né? Para que a gente possa crescer no Senhor, né? Não é fácil, mas eu deixo também esse versículo para a gente estar todo o tempo, quando a gente se irá com alguém, né? Principalmente com os nossos entes queridos, que a gente não deixe para amanhã, para resolver amanhã. Isso a gente aprendeu no curso de liderança, né? Que a gente não tem que deixar a raiva ficar para debaixo do tapete, porque a gente não cresce, a gente não consegue, como aconteceu comigo, eu não conseguia nem olhar para o rosto da irmã lá, na época que eu não entendia o que era liberar o perdão. E tem um ponto aqui que eu vou compartilhar com vocês, por que devemos perdoar, né? Por quê? Porque somos filhos de Deus, porque Jesus morreu por nós na cruz. E vamos lá no ponto 1, vamos lá, Mateus 6. O pessoal estava encarnando ali, que eu trouxe umas folhas aqui. Mas é assim, irmão, é a primeira vez. Mateus 6, 14 e 15.
Pois, se perdoarem as transgressões um dos outros, o Pai Celestial também perdoará você. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. Então, esse versículo já diz, né? Se você não perdoar, o Senhor não vai te perdoar, né? Ele foi bem claro nesse versículo. Então, se não existe o perdão horizontal, não vai existir o perdão vertical. Isso daí é nítido, né, na nossa vida. Se você não perdoa aqui embaixo, como é que Deus vai nos perdoar, né? Então, literalmente, a gente pode ir para o inferno, né? Então, que a gente possa, né? A própria oração, né, que o Senhor nos ensinou, Ele fala sobre isso. Se você não perdoa, não tem sentido você estar aqui. Se você é um cristão, você precisa perdoar. Por quê? Porque o Senhor morreu por mim, por você na cruz, né? Então, assim, não tem sentido a gente não perdoar. Então, eu não quero ir para o inferno. Me perdoe, irmãos. Eu não quero ir para o inferno. Então, um exemplo que eu vi foi José, né? Ele perdoou os irmãos dele, né? Já pensou? Em que ele foi? Foi vendido como escravo. O nosso Jesus morreu por nós na cruz, né? Então, não tem nem o que falar de tantos exemplos bíblicos que a gente tem, principalmente, né, a cruz, né? Então, se você não perdoa, Deus, Ele não vai lhe perdoar. Então, por isso que o Efésios 4, 26, sempre tem que estar na nossa vida. Amém? E aqui também, lá em Mateus 6:5, ele fala sobre a hipocrisia. Quando vocês orarem, não sejam como hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade, lhe digo que eles já receberão a plena recompensa. Então, que a gente não seja hipócritas, irmãos, de perdoar o irmão e depois a gente está metendo, né, facada nas costas dele. Então, quando a gente liberar o perdão, que seja encerrado naquele momento. Não tem que ficar fazendo comentários, olha, o irmão me perdoou, porque, mesmo assim, né, e tal, ele acha que só eu errei, né? Então, isso é hipocrisia, né? Então, que a gente, quando a gente perdoar, que a gente também tenha esse consentimento de que a gente não leve para outros irmãos essa questão de ficar fazendo comentários que não nos edificam em nada, né? Se nós negarmos a perdoar e receber o perdão, estamos impedindo que a graça de Deus esteja sobre nós. Estamos impedindo que o Espírito Santo haja em nós. Então, se você não perdoa, você não vai receber a graça de Deus, você não vai receber o Espírito Santo. Muitas das vezes a gente não recebe a sabedoria de Deus pela falta de perdão. A gente quer aprender a teoria, mas a prática a gente tem muita dificuldade, né? Então, para a gente ter a graça do Senhor, para a gente receber o Espírito Santo sobre a nossa vida, a gente precisa perdoar. É algo bem repetitivo, mas é o tema, né? Então, a gente tem que falar. A falta de perdão impede o crescimento da igreja, os projetos, os propósitos, né? Então, a falta de perdão, ela impede o crescimento da igreja, né? Muitas das vezes, a gente tem projetos para desenvolver, mas a gente não consegue, porque o irmão, ele não perdoa. Ele não perdoa, ele não aceita ser, como é que se diz, chamado a atenção, ele não aceita passar por uma liderança, entendeu? Então, isso impede muito o crescimento da nossa igreja, por causa dessas nossas imaturidade. Eu sou prova disso, porque eu participo de alguns projetos da igreja e eu sei o que eu estou falando. Então, a gente precisa crescer no Senhor, porque senão a nossa igreja não vai crescer. Como é que a gente vai querer que essas paredes sejam quebradas se a gente não consegue nem perdoar o nosso irmão, né? Esse é um projeto de muitos e muitos anos aqui do nosso pastor, aumentar isso aqui.
Eu já até falei uma vez aqui que eu queria que existisse, que tivessem 2 congressos durante o ano, e a gente não consegue fazer um. Né? A gente não consegue fazer um, e quando a gente consegue, é muita luta. Então, que a gente possa ter esse entendimento de que se a gente não perdoar, a nossa igreja não vai crescer. A gente não vai ter os nossos propósitos, não adianta o pastor e a profetisa revelar aqui no púlpito se a gente não libera perdão. Se a gente não entende o que é a graça do Senhor sobre a nossa vida. Quantas vezes a gente já recebeu tantas revelações aqui e nunca foram desenvolvidas? Por quê? Por causa de mim. Por causa de mim, porque eu não liberei o perdão, porque eu não quis, porque eu achei que eu vou me doar muito para a igreja, porque eu me dou muito, mas o meu irmão não doa, e aí, né? Como é que fica? Né? Mas eu não sou assim. Quando me dão uma missão, mesmo eu não querendo, eu tenho que desenvolver. Porque eu sei que é para o Senhor, não é para o pastor, não é para o Ivan, não é para o irmão aqui, não é para ninguém, é para o Senhor. Né? E quando a pastora falou, Alessandra, tu vai compartilhar a palavra domingo, eu fiquei muito preocupada. Mas não foi ela que falou, foi Deus. Vai lá, te vira. E eu estou aqui, né? Então, eu estou cumprindo essa missão que o Senhor me deu hoje. Então, que a gente possa ter esse entendimento, irmãos, que a falta de perdão impede o crescimento da nossa igreja. Né? Que a gente possa crescer em maturidade, em graça e no Espírito Santo, para que a gente possa verdadeiramente viver o verdadeiro evangelho. Está acontecendo muitas coisas, né, no nosso país, no nosso estado. Inclusive, na nossa última vigília, foi falado muito sobre isso. Então, para que isso venha ser transformado, como o Senhor me transformou, a gente precisa liberar o perdão. Jesus passou tanta humilhação, foi para a cruz por nós, e a gente, muitas das vezes, não perdoa por uma pequena situação, né? A gente só fala assim, não, eu não vou perdoar e vira as costas. Né? Então, não é por aí, irmãos, que a gente possa verdadeiramente entender que o crescimento da obra do Senhor depende de mim e de vocês. Amém? Vamos ler lá em Lucas 17, 3. Lucas 17, 3. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda. E se ele se arrepender, perdoe. Né? Aqui é difícil. Devemos redimir. O que é redimir? É reabilitar, né? É libertar. Devemos ter cautela. Quando nós redimimos o irmão, a gente precisa ter muita cautela e sabedoria. Então, quando você for redimir o seu irmão, não é para humilhar, irmão. É para libertar e reabilitar o seu irmão. A gente não tem que se sentir o dono da razão. A gente tem que ser humilde. A gente precisa redimir, sim, porque a gente vai liberar o perdão para a pessoa e a gente também se sente liberto sobre isso. Mas não com soberba. Não com o nariz empinado. Porque não adianta. Não vai adiantar nada você querer liberar o perdão, querendo humilhar o irmão, querendo falar assim, olha, foi por causa de ti que eu pequei. Né? Isso não é de Deus. Né? Só quem pode ter as verdadeiras justiças é o Senhor, não nós. Isso não cabe a mim nem a ninguém. Algumas coisas que eu apontei aqui foi que a gente precisa ser coerente. Quando você for pedir perdão, não fale, foi sem querer. Não adianta. Se tu falar que foi sem querer, já era. Tu não está perdoando e tu não está liberando o perdão. Não fale assim, desculpa, qualquer coisa aí, né? Foi sem querer. Não foi sem querer, né? Se você machucou o seu irmão, foi porque você quis. Então assuma o seu erro, né?
Não adianta. Se você chegar com a pessoa e falar assim mesmo, foi sem querer, ele não vai te perdoar. Ele pode até dizer, tá, irmão, bate na tua costa e vai embora. Mas ele ficou com mais raiva de ti ainda. Né? Ficou com mais raiva de ti. Olha, se tu acha que eu errei, só se tu achar, esse se aí, né, acabou, né, tu me perdoa. Rapaz, o cara não vai te perdoar nunca, não vai mesmo. Ao perdoar, não envolva ninguém, foi o que eu falei, né, porque o fulano, eu fui lá, eu liberei o perdão para o irmão, né, isso daí cria outros problemas, outras contendas, outras fofocas. Olha, o irmão falou lá que ele te pediu perdão. Ele parou logo com a gracinha dele, né? Então, a gente tem que ser coerente, irmãos, quando a gente for pedir perdão aos nossos irmãos. Nem que seja porque ele ficou com raiva, porque ele não te deu a graça e a paz. Isso, para a gente, é pequeno, mas para ele é muito grande. Né? Então, a gente tem que ter muita coerência, a gente tem que ter muita sabedoria, para a gente poder ter esse discernimento, porque Deus ele nos deu a sabedoria. E a gente precisa usar na igreja. A gente já, várias vezes a pastora fala, inclusive lá no início do culto, ela falou, venham para frente, irmãos, né? Para poder dar as cadeiras lá para os visitantes. E é isso, né? Porque às vezes a gente vem na igreja, a gente não conhece ninguém, a gente não quer ficar aqui na frente. Eu era assim, né? Então, assim, que a gente possa ter, né, também a educação, ser legal mesmo, né? O irmão chega ali, olha, irmão, seja bem-vindo, né? Obrigada por você estar aqui, porque ele vai se sentir bem, ele vai se sentir amado, como um dia eu me senti amada na igreja, né? Eu me senti amada. Hoje eu estou aqui no Centro Cristão da Família, porque eu conversei com a Fabiane, acho que poucos sabem disso, conversei com a Fabiane, chamei ela no Instagram, falei, Fabiane, eu quero conhecer a tua igreja. E ela falou assim, olha, pode ir lá e tal. E diante de uma situação que aconteceu sobre a nossa igreja anterior, se não fosse o pastor Marcelo, a profetisa Cristiane, eu não sei aonde nós estaríamos agora. Mas eu fui amada, eu fui recebida com amor por eles, né? Não só eu, como a minha família. E até hoje nós estamos aqui porque nós sentimos esse amor. Então, assim, é o meu dever transparecer esse amor que um dia eu recebi, porque eu estava órfã. Nós estávamos órfãos nessa época. Mas Deus levantou um casal para olhar por nós. Né? E glória a Deus por isso. Né? Então, essas abordagens que eu falei aqui, elas não são boas. Né? Que a gente sejamos realmente coerentes quando nós formos chamar o nosso irmão para liberar o perdão. Você sabia que toda vez que você não perdoa, você comete pecado e você está crucificando Jesus de novo, né? Bora lá em Hebreus 6, 4, 7, que testifica isso aí. Eu não conseguia entender esse versículo, mas já entendi. 6, 4 e 7. 4, 5. Olha só o que ele diz. Ora, com respeito àqueles que uma vez foram iluminados, provaram um dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram e é impossível que sejam conduzidos novamente ao arrependimento, pois estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, sujeitando à desonra pública. Por isso, a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente, dá colheita proveitosa, aqueles que a cultivam recebem a bênção de Deus. Então, foi aqui que eu não conseguia entender, mas eu entendi. Todas as vezes que a gente não perdoa, a gente crucifica Jesus de novo. Meu Deus, já pensaste isso? A pessoa, toda vez que eu não perdoar, o Senhor me dá um câncer? Enfim, então, que a gente possa pensar, né?
Todas as vezes que a gente não perdoar o nosso irmão, a gente está levando o Senhor Jesus para a cruz novamente, para sentir todas aquelas dores, todas aquelas humilhações. E não é isso que a gente quer. Eu não quero. Não quero passar mais por aquilo que eu já passei, já aprendi, e hoje eu estou aprendendo outras coisas. O ponto 2 fala assim: perdoar faz parte da natureza do povo de Deus. Bora ler lá em Colossenses 3:13. Suportem uns os outros e perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor o perdoou. Amém? Então, isso aqui ser cristão é nascer de novo, é ter uma mente renovada e perdoadora, um coração novo e uma vida nova. Quem não perdoa não tem parte com Deus. Estamos vivendo no mundo que já é do maligno, mas nós não somos desse mundo, né? Então, se a gente é cristão, se a gente nos batizamos, vivemos uma vida com o Senhor, a gente tem uma mente renovada, como lá em Romanos fala, né? E a gente tem um coração novo, é uma vida nova. Então, a gente precisa liberar o perdão para os nossos irmãos, né? Perdoe as queixas que tiveram um contra os outros, perdoe como o Senhor perdoou. Né? E o versículo anterior fala que se você não perdoar, Deus não vai te perdoar. Então, que sirva também como uma lição também. Todos esses versículos assim, eles são bem diretos, né? Perdoar é uma ordem divina. Se você não perdoar, as suas orações não são ouvidas. Se você não perdoar, você não pode adorar a Deus. Então, isso aqui também é outro ponto muito forte. Se você não perdoa, as suas orações não são ouvidas. E você não pode adorar o Senhor. Né? A gente não pode fazer aquela capa. Né? Chegar aqui, amém, irmão, glória a Deus, se jogar no chão, se ajoelha. Se você não perdoa o seu irmão, não adianta nada. Né? Não adianta nada. Então, mas eu falo logo, nem vai para a igreja. Mas tem que vir, irmão, tem que vir. Tem que vir. Porque não adianta, né? Enfim, mas a gente tem que vir para a gente poder ser redimido na palavra. Ai, Senhor, estou dizendo que essa palavra falou muito comigo, por isso que eu estou compartilhando aqui. O ponto 3 fala, o perdão de Deus é o nosso referencial. Efésios 4:32. Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para os outros, perdoando-se mutuamente como Deus perdoou em Cristo. Esse versículo é uma orientação valiosa para que possamos viver em comunhão com todos. Deus nos ama, mesmo nós sendo cheios de defeito e pecado. Todos os dias Ele nos perdoa e nos dá a chance de fazer todos os dias um novo começo. Se você não sabe que tem alguém... Eita, peraí. Tá, entendi. Às vezes a gente não sabe que a pessoa tem algo contra a gente, né? E a gente, faça a sua parte, peça perdão, faça diferente. Ninguém, como eu falei logo nisso, né? Ninguém é igual a gente, né? Às vezes a gente quer a gente precisa tomar uma iniciativa, né? Às vezes a gente não quer, mas mesmo que a gente acha que a gente não devemos pedir perdão, mas a gente precisa tomar iniciativa, porque eu sei que o irmão ficou com raiva de mim porque eu não dei a graça. Se eu sei, bora logo lá, né? Olha, irmão, me perdoa, né? A gente tem que tomar a iniciativa, principalmente nós líderes dessa casa, precisamos tomar a iniciativa de pedir perdão para o irmão. Como um exemplo que a gente tem que ter, né? Então, a gente tem que deixar o orgulho de lado, entender que todos os dias o Senhor nos perdoa, né? Então,
que a gente possa ter também essa iniciativa de não ter, deixar o orgulho, porque o orgulho, ele é algo assim que te destrói, né? Às vezes a gente, não vou, porque depois ele vai querer dizer que eu sou uma besta, né? Às vezes, quando a gente comenta assim, eu preciso pedir perdão para o irmão, deixa de ser besta, não vai não, né? E a gente acaba se deixando levar pelo outro, né? Então, a gente não deve ouvir isso. A gente precisa verdadeiramente tomar logo essa iniciativa de pedir perdão, de não deixar o irmão ir para casa e passar a semana toda com raiva, porque a culpa é minha, a culpa é de quem, né? Eu vou me sentir culpada, porque se eu sei que ele ficou com raiva, por que eu não fui logo lá, né, resolver essa situação? Não é fácil, mas é o nosso dever como filhos de Deus. Amém? O ponto 4 fala, perdoar é um ato de compaixão. Efésios 4, 27. Pois ela cria oportunidade para o diabo. Quem não libera perdão está dando legalidade ao diabo, assim como você terá uma vida cheia de doença, de feridas e ressentimento. Então, não dê legalidade para o diabo, né? A gente tem que dar legalidade para o Senhor, porque Ele está só ali esperando, né, uma brecha, está só esperando uma oportunidade de plantar a semente do mal no nosso coração. O perdão não é um sentimento, é uma decisão. É uma atitude de fé. O perdão precisa ser gerado no coração, levando em consideração em tudo que Deus fez por nós. Então, não é um sentimento, é uma decisão. Então, decida hoje perdoar aquele que lhe fez mal, né? Aquele que você achou que você foi rude, que você foi ignorante. Vá lá e peça perdão, né? Tome essa decisão. Não deixe virar uma ferida e depois ficar gangrenado e você perder a sua salvação, né? Então, isso é muito sério. Bora ler lá em Lucas 23, 24. Lucas 23, versículo 24. Então, Pilatos condenou Jesus à morte, conforme exigiam. Jesus olhou para o povo e pediu para que Deus perdoasse. Ele olhou sem ressentimento, sem julgamento ou punição. Ele olhou como se fossem vítimas da cegueira espiritual daquele povo. Ele teve compaixão, mesmo depois de tudo que ele passou. E quem nós somos, né, de não ter compaixão pelo aquele irmão, né? O Senhor estava na cruz, tinha sido humilhado, foi crucificado, passou o que passou, mas ele viu aquele povo como uma vítima de uma cegueira espiritual, né? Então, que a gente não possa ser cego espiritualmente, que a gente possa ter os nossos olhos bem abertos para o discernimento do Espírito Santo sobre a nossa vida. Que para a gente não ficar cego, né? Para a gente não ir para o inferno. E não deixar o nosso irmão ir também. Né? A gente tem essa grande responsabilidade. Uma vez que a gente põe a mão no arado, não tem mais como voltar. Tu disse sim, é sim para sempre. Não tem como voltar. A gente precisa ter muito temor nas nossas decisões. Uma vez uma irmã falou para mim, Alessandra, existem 2 decisões muito importantes na tua vida. É você entregar a sua vida para Jesus e o seu casamento, quando você casar. A primeira é você entregar a sua vida para Jesus. Isso é algo muito importante. Não te esquece, um dia que eu nem era cristã nessa época. Um dia tu vai me dizer, a Tati. E eu falei para ela assim, Tati, é verdade. A minha decisão que eu tive, viver com o Senhor, foi algo assim
muito difícil, porque eu não queria deixar, né, a vida do mundo, mas eu precisei tomar essa decisão. E eu sabia que quando eu dissesse sim, não existia mais o pé atrás, né? Eu teria que estar firme todo o tempo, porque Deus, ele me tirou, né, de uma situação muito desagradável, e eu não poderia ser incoerente, ser injusta, não poderia ser ingrata com Ele, porque Ele me tirou de uma vida que eu achava que era boa, mas não era, né? Então, que a gente possa também ter esse sentimento, né, essa memória de quando Deus nos levantou e que nós éramos vítima, mas Ele nos perdoou e nos perdoa até hoje, né? Então, sempre que eu preciso fazer essa liberação de perdão, eu olho para a minha vida e falo, por que o Senhor me perdoou, né, Deus? Por que eu não quero perdoar, né? Então, não é fácil, mas a gente precisa ter compaixão, a gente não tem que ter pena. Uma coisa que eu aprendi, a gente não tem que ter pena do nosso irmão ou de qualquer outra pessoa, a gente tem que ter compaixão. Pena não é um sentimento bom, é algo assim, eu acho que a pessoa fala assim, eu tenho pena dela. Não é. Não tem que ter pena, porque a gente tem que ter compaixão. Compaixão é algo que o Senhor tem por nós, né? E pena não é... Você está, tipo, diminuindo a pessoa porque a pessoa está pior do que você. E não é isso, né? Então, recentemente eu passei por uma situação dessa, eu até conversei com a pastora, conversei com a mamãe, né, de uma situação que aconteceu comigo, que eu achava que não era liberar perdão. Eu achava que era a imaturidade da pessoa e tal. E a pessoa que criava essas coisas na cabeça dela. Mas aí eu conversei com a pastora, conversei com a mamãe, e foi a mesma coisa. Elas duas falaram a mesma coisa para mim. Então, assim, quem deveria tomar a decisão e a atitude era eu. E eu fiz isso, né? E foi maravilhoso. Na verdade, foi surpreendente. Porque era uma coisa assim que estava assim, me incomodava muito, mas eu estava tipo como se eu estivesse colocando essa pessoa lá no chão. Sem a minha intenção, mas eu estava fazendo isso. Mas hoje está tudo bem, graças a Deus. Tá até melhor do que eu imaginava. Mas porque eu demorei a entender isso, sabe? Porque eu achava que era a pessoa que era imatura, mas não era. Era eu que estava sendo imatura. Então, foi algo muito forte. Foram muitas mensagens. Mas eu tive que ter muita maturidade e uma decisão para poder fazer o que eu fiz. E ainda estou no processo ainda, mas está tudo bem, graças a Deus. Eu vou para a conclusão, O perdão restaura laços que foram quebrados. Isso tem a ver com o que eu acabei de falar. Destrói correntes de maldições que muitas das vezes vêm por gerações. Não importa se você é o ofensor ou ofendido, solucione o problema. Ninguém é perfeito, mesmo que você tenha razões, todas as razões do seu lado, que você acha que você não errou, que você não foi um santo, mas se retrate. E foi isso que eu fiz quando eu conversei com a pastora e com a minha mãe. Eu tive que me retratar. Não deixe criar ervas daninhas no coração do outro. E era isso que estava acontecendo. Às vezes, poucas palavras já resolve, né? Só falar, me perdoa, foi o que aconteceu comigo lá atrás. Eu só pedi perdão para a menina lá e o Senhor transformou a minha vida e a vida dela também. Um abraço, né? Uma atitude de pegar na mão. Como a pastora sempre fala, manda uma mensagem para o irmão que não veio para o culto. Né? Então, só o fato de a gente mandar assim, uma mensagem, até lá no dia, né, Ivan, a irmã fala que fica mandando mensagem, versículos, e ela se sente muito bem, porque ela se sente lembrada, né?
ela fica feliz quando a pessoa dá o feedback para ela. Irmão, obrigada, eu precisava ouvir essa mensagem, eu precisava ouvir esse versículo. Então, é uma coisa tão pequena e que resolve muitas coisas, né? A gente tem mania de complicar tudo, de dificultar tudo, né? A gente coloca dificuldade só em servir um copo, né? Mas é só ir ali, encher água, pronto, já resolveu. Então, assim é o perdão, resolve e vai para o abraço. Aí eu queria que o irmão Fred passasse lá aquele vídeo e a irmã desligar e apagar as luzes. Só para a gente concluir isso aí, que esse vídeo é muito forte. Até onde eu saiba, sociopatas e psicopatas não têm sentimento. Acho que não estou falando nenhuma asneira aqui, todo mundo sabe disso. E esse psicopata de Green River, ele matou mais de 40 mulheres. Daria quase um livro. E quando ele estava ali, eles prenderam o sujeito, e você sabe que lá na América tem essa questão, a vítima para o júri popular e as pessoas podem enfrentar. Uhum. Então tem vários vídeos das pessoas falando assim, você deve morrer no inferno. A mulher estava até cuspindo aqui. Eu odeio você, se eu pudesse eu picava você, te ódio, você é um monstro. Aí outro fala assim, ela era minha filha, você acabou. E, não, cada um, e ele olhando assim com um olhar bem frio, né? O frio, e o único sentimento que ele esboçava, além da frieza, era o desdém, sabe a ironia? Aquele camarada que você fala. Aí chegou um senhor, suspensório, assim, uma barba grande, e falou assim, vou lembrar o nome dele aqui agora, o senhor tornou minha vida muito difícil, embargando a voz. Eu sou um cristão. E o senhor está me obrigando a colocar em prática o mandamento mais difícil que Jesus me deu, que é o de perdoar. Eu sei que essas pessoas aqui odeiam o Senhor. Mas pelo que o meu mestre ou apesar do que o Senhor fez com minha filha, eu perdoo o Senhor. Sinta-se perdoado. You are forgiven. Naquele momento, contrariando todos os prognósticos que dão de sociopata, o cara chorou. Ele chorou. Agora, eu termino essa resposta dizendo assim, o Rodrigo tem condição de fazer como aquele pai? Não, nem aquele pai não tem. Mas entra uma coisa que eu não conseguiria explicar aqui no Flow, Igor. Mas eu consigo convidar as pessoas a experimentarem. A graça de Deus capacita você a fazer coisas que o velho homem não faz. Forte, ele falou muito comigo. E ele fala assim, né? A graça de Deus capacita você a fazer coisas que o velho homem não faz, né? Então, o cara não esboçava sentimento nenhum, né? Psicopata, a gente sabe que psicopata não tem sentimento por ninguém. Mas quando ele foi liberado, né? Do perdão, ele chorou. Então, assim, a gente não tem que desdenhar ninguém, né? A gente não tem que ser soberbo. A gente precisa liberar o perdão, irmãos. Porque senão a gente vai morrer e a gente vai para o inferno. Isso é muito sério. Porque quando a gente toma a decisão de perdoar, como eu falei para vocês lá no início, sai um peso das nossas costas. Mesmo a pessoa pode dizer, você é muito besta, a pessoa te humilhou, mas deixa, né? Deus sabe de todas as coisas, né? Ele sabe que o teu coração foi puro e verdadeiro quando você liberou o perdão.
Então é isso, irmãos, que eu queria compartilhar com vocês. E eu queria que vocês ficassem de pé para a gente orar. Amém. Que nesse momento a gente possa refletir, né, sobre tudo que foi dito aqui, foi tudo que o Senhor falou comigo, e que a gente possa trazer na memória aquela pessoa que a gente precisa pedir perdão, que a gente precisa redimir, que a gente precisa ter compaixão, que a gente precisa liberar ela para conhecer mais o amor de Deus, né? Então, que a gente possa curvar nossas cabeças agora, sem imaturidade, sem rancor, sem raiva. Peça ao Senhor para te dar a compaixão que Ele teve lá na cruz por nós. Amém? Então vamos orar, irmão. Amém, Senhor, louvado seja Deus. Amém, Senhor. Aleluia. Amém, Senhor. Deus, Pai, nesse momento eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha trazer à memória, Deus, aquela pessoa que a gente nem imagina, que a gente nem passou pela nossa cabeça de ter magoado, de ter machucado, de ter colocado uma ferida no coração dessa pessoa, Deus. Eu te peço, Senhor, traga, Senhor, a memória agora, e que nós possamos falar o nome dela agora, Senhor, para que nós possamos liberar esse perdão, Deus, para que nós possamos ter crescimento espiritual, crescimento da nossa igreja, Deus. Vem, Senhor, com teu Espírito, com teu amor, Senhor, para que nós possamos agora, Pai, estarmos livres, nos liberta, Senhor. Quebra, Senhor, todas essas cadeias, todas essas correntes, Senhor, de raiva, Senhor, de se sentir inferior. Senhor, nós somos os teus filhos, Deus. Nós estamos aqui porque entendemos que o teu amor é o maior de todos, Senhor. Perdoa, Senhor. Nos ensina a perdoar. Não nos deixe pecar, Senhor. Não queremos ir para o inferno, Senhor, por causa da falta de perdão, pela soberba, Senhor. Senhor, tira da nossa vida, da nossa igreja, Senhor, esse sentimento ruim. Tira, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nos livra, nos liberta, Senhor, agora. Ó Espírito Santo de Deus, caia sobre nós agora, Deus, com a tua luz, com o teu Espírito, para que nós possamos, Senhor, estar libertos, Deus. Abre, Senhor, nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais, para entender, Senhor, o processo de cura. Cura, Senhor, nossas feridas do nosso coração, Deus, da nossa alma, do nosso espírito. Ó Espírito Santo, Senhor, obrigada, Deus, pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor, por ter me tirado, Senhor, daquele lugar, Senhor, que eu nem imaginava que eu estaria aqui hoje, Senhor. Me perdoa, Senhor, por muitas das vezes não entender o processo. Por muitas das vezes não entender, Senhor, por que precisamos passar. Mas hoje o Senhor nos dá maturidade, o Senhor nos dá força, o Senhor nos dá luz, Senhor. O Senhor nos dá perdão todos os dias, Senhor. É o que eu te peço, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome.